Oi, gente, boa noite. Tá iniciando mais um vídeo. Esse daqui é o vídeo 2 do nosso testemunho. Agora com participação da minha esposa, Ana Cláudia, e eu sou o Francis. Aí ela vai contar a versão dela, que o primeiro vídeo só foi mais a minha versão do que eu passei, os processos. Aí eu lembro que o primeiro vídeo eu parei contando que já fazia uns 10 a 11 meses que a gente já estava separado. E a gente estava conversando até que a gente saiu. Aí a gente conversando tudo ali, a gente decidiu voltar. Aí foi aquele processo de ir atrás de casa, tudo. Aí agora a minha esposa vai contar a versão dela, o que ela passou nesses 11 meses. Questão de estar indo no cartório, para separação, que o processo estava correndo. Ela vai contar desde o princípio até mesmo quando a gente largou, né? Você também acha que é bom contar, tipo assim, o porquê, né? Os motivos, tipo assim, para você falar algo que talvez outra pessoa não vai cometer o mesmo erro que você fez, entendeu? Os dois, né, na verdade, errou. Então ela vai estar contando a parte dela, tá, pessoal? Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende de quem tá vendo. Meu nome é Ana, sou esposa do Francis. Não sei se eu tô falando baixo. Tá bom, tá bom. Eu vou começar contando a minha parte, vou tentar resumir, porque é bem longo. Eu sou detalhista, né? Mas no caso eu vou tentar resumir. Ele já contou como a gente se conheceu, eu vou começar da parte em que a gente já tava casado, né? A gente casou, né? E a gente vivia bem, a gente saía, a gente se divertia, como eu disse, né? Porém, faltava algo que a gente não sabia o que era. Eu não tinha motivos para ficar triste, mas ainda assim eu era triste. E eu tentava suprir isso de alguma forma, eu comprava roupa. E aí quando eu comprava hoje, amanhã eu já não tava mais feliz. Porque era o vazio que tinha dentro de mim, né? Mas a gente se dava bem, né? Tudo certinho. Só que assim, eu era uma pessoa muito pirracenta. Tipo, se ele falava que em tal lugar eu não queria, eu sempre pirraçava. Eu queria que ele lavasse a louça pra mim, porque eu trabalhava, eu chegava cansada. E ele não fazia, né? Porque ele tava trabalhando em casa, além do serviço dele, ele trabalhava em casa também. Mas eu não entendia, né? Eu queria tudo do meu jeito, essa é a verdade. E ele sempre fez tudo do meu jeito, desde quando a gente namorou. Então eu achei que ele ia fazer pra sempre, né? Mas chegou uma hora que ele se cansou e aí decidiu largar, mas eu achava que ele nunca ia chegar a esse ponto. Porém chegou, mas por conta de várias coisas que eu fazia, que eu não tinha sabedoria, né? De Deus. E pra mim eu achava que o divórcio largou, casava de novo e pronto, né? Tava tudo resolvido. Eu não tinha essa noção de casamento que a Bíblia, que Deus quer. E depois disso que a gente foi aprendendo, né? Que casamento é um só, é pra sempre. Você tem que ter. Aí Deus foi falando aos nossos corações, né? Até que o dia, né, ele chegou, ele falou pra mim que não queria mais. Eu até achei que, né, ele ia mudar de ideia, mas não aconteceu. Aí eu fui pra casa da minha mãe, a gente se separou. E eu não queria ficar na balada, eu queria casar novamente. Então eu decidi ir para a igreja, mas não por conta de Jesus, porque as pessoas falam que nesse momento eu escolhi Jesus. Mas foi sem eu saber que eu estava escolhendo Jesus. Eu fui porque eu queria uma família, eu sabia que isso não ia ter nada lá. Então eu fui, comecei para a igreja e tipo assim, foi muito rápido. A gente largou no comecinho de dezembro, quando foi no final... De 2018. 2018, Quando foi no final de dezembro, Deus já tava me mudando, assim, praticamente quase tudo. Eu usava muita roupa curta. Ele tava mostrando os seus erros, né? Que você começou a ir pra igreja, ele tava mostrando os seus erros. O Francis sempre foi tranquilo. Ele nunca foi uma pessoa explosiva. E eu já era a pirracenta, eu queria tudo do meu jeito, era eu que decidia. E não é assim, né, que funciona. Aí eu comecei a ir pro culto, e o primeiro culto, inclusive, por isso que eu falei da louça, foi na igreja que eu comecei a ir. Foi falando de louça, né? Que se a gente tinha uma louça pra lavar, é porque a gente teve comida, então eu devia agradecer. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Como superar o divórcio. E aí eu encontrei os canais de restauração, que eu nem sabia que existia, eu nem sabia que a restauração de
casamento, eu só achava que era só de casa, assim, essas coisas. E aí eu comecei a assistir, nisso eu comecei a assistir, era um atrás do outro, assim, Deus me tipo, ao mesmo tempo que eu assistia, tudo que eu tinha feito, Deus vinha me mostrando as coisas que eu tinha feito com ele, né? Não era má, mas de falta... eu não sei explicar, porque eu não era ruim, mas eu não aceitava nada, tipo assim, eu era dona da razão. Você podia vir falar pra mim, mas eu não analisava. Meu ponto de vista era aquele pronto, final, ninguém me convencia. E aí eu comecei a ver todas as ocasiões que aconteceram, que ele tentava, né, me agradar, e eu sempre batendo no pé. E como ele tentava me agradar, eu sempre achava que eu tava por cima, então eu continuava fazendo as mesmas coisas. E aí eu conheci o canal, né, e comecei. Aí nesse um mês, Deus me mostrou tudo assim, que onde eu tava errada. Eu até pedi pra falar com ele, pra pedir perdão, porque eu me senti muito mal, né, porque das coisas que eu fiz com ele. E eu vi que eu não era uma vítima, né. Eu também fui culpada, porque até então eu achava que ele largou de mim porque ele quer sair com as mulheres erradas. Eu tava me vitimizando, né? E no caso não era 50% de cada um. E aí nesses canais eles, né, te falam pra você fazer oração, pra você lutar pelo seu casamento. E na época do meu pastor, foi na Igreja da Graça aqui de Jaú, do missionário R.R. Soares, meu pastor. Eu perguntei pra ele se podia casar novamente, porque eu não queria, né, lutar, porque eu sei que não é fácil. E ele disse pra mim que eu poderia casar, porém, isso não ia glorificar o nome de Deus, que eu glorificaria o nome de Deus era a restauração do meu casamento, que era pra eu pagar o preço. Porque eu achei que ele ia falar, não, pode casar, um outro namorado, mas não, ele falou assim, paga o preço, irmã. Ora, jejua que seu marido volta, porque Deus é Deus de família. Então foi essencial você estar indo para essa igreja, para esse pastor, que tipo assim, foi um pastor sábio, que poderia ter sido outro. Não, segue sua vida e casa com outro. É o pastor Séries, hoje ele não tá no Jaú. Foi o pastor assim que ele é muito rígido assim, né? Ele não passa a mão na sua cabeça, é o que a palavra diz e ponto final. Ele não fica assim, esse ponto. Não, é isso e isso, assuma as consequências. Se você quiser partir para outra parte. Pode. Tá gravando? A gente tá vendo porque às vezes para de gravar no meio do vídeo, tá? E aí ele falou isso, aí eu comecei a assistir os vídeos, né, do canal, depois a gente coloca o nome do canal, né? Inclusive a gente me mandou pra pessoa, dono do canal, ele vai postar também no esse canal vídeo a dele. gente vai estar mandando para outro canal para ele postar, que a gente tem até o nosso canal, mas é pequenininho, lá é canal de restauração. É coisa de 30 inscritos, então assim, lá vai atingir o número de pessoas, vai atingir mais pessoas. Então, esse vídeo, o intuito dele é abençoar pessoas. Sim. E aí eu comecei aí quando foi o Réveillon, eu passei o Réveillon na igreja, eu nunca imaginei passar o Réveillon na igreja, porque eu sempre passava em outros lugares, né? E aí nisso Deus foi me mostrando que eu não deveria usar aquelas tipo de roupa, porque eu sempre usava shortinho curto, blusinha decotada, tudo ao mesmo tempo, mostrando tudo. E eu não me importava se as pessoas olhassem, porque eu falava, eles estão olhando porque eles querem. Mas é porque eu tava mostrando, né? No meu caso, gente, foi porque eu precisava daquilo, eu não dava com decência, né? Não dava comportada, eu tava meio praticamente seminua, né? E achava que tava gostando. E aí eu lembro que pro Réveillon eu já passei com outra roupa, eu fui numa loja de Marisa na época, e eu vi um vestido lindo até o pé, que eu nunca imaginei em comprar, nunca na vida. Era tudo shortinho curto, saia curta. E aí eu lembro que eu coloquei aquele vestido e eu me senti super bonita, toda tampada, mas assim, eu me senti assim tão bem. Aí já comecei a passar a maquiagem, repito, no meu caso, eu era muito extravagante, isso era a intenção do meu coração, eu era assim porque eu queria chamar atenção, então isso era um pecado, não é que você não possa usar, né? No meu caso, era esse. Aí eu lembro que Deus mudou isso, aí já comecei a me sentir mal, já comecei a mudar, tive que doar todas as minhas roupas assim, porque eu não tinha roupa decente, aí eu fui comprando tudo novo. E comecei a orar, não orava nas madrugadas, mas eu orava pra restauração, eu fazia campanha que tinha no canal. Mas isso daí uns 2 meses já de separação, né? Em janeiro mesmo, porque em dezembro eu vi tudo meus erros, eu vi que Deus era Deus de casamento. Foi tudo rápido, né? Deus mudou, eu já queria me batizar, mas na época o meu pastor queria alugar um lugar pra batizar. Mas aí eu esperei até junho, que foi quando mas assim, eu já tava esperando pra me batizar.
E aí eu comecei a orar de janeiro até a gente voltar, né? A gente voltou quase no final do ano. Eu lembro que eu orei até outubro, assim, pra você voltar, campanha, essas coisas. Eu fiz várias campanhas, assim, tanto na igreja quanto no canal de restauração, né? E eu sofri bastante. Eu falo pra ele que aquele versículo que serão uma só carne, né? Sim. É bem real, porque assim, doía, parecia que doía no corpo mesmo, sabe? No corpo físico. Era muito sofrido, eu não desejo pra ninguém na restauração. E só que muitas vezes eu desisti, mas no outro dia eu já tava de novo orando. Porque não é fácil, né? É, não é fácil. E assim, eu não via resultado. Os 3 primeiros meses ele ficou na balada. E as pessoas vinham me falar. E eu falando, Deus, como assim, né? Eu tô tentando, lutando e não tá acontecendo nada. Na minha mente não tava acontecendo nada fisicamente no mundo natural. Mas no mundo sobrenatural isso tudo, né? Sim. Tava sendo movido coisas, mas eu não entendia, né? E aí eu comecei a orar também pra vida dele, pra ele se libertar, né? Eu orava todos os dias, assim, por tudo, mas principalmente por isso. Até que eu entendi, porque eu achava que Deus não queria a restauração do meu casamento. Até que um vídeo lá do canal do presbítero Walter, ele falou que Deus é Deus de família. Por que Deus não ia querer qualquer casamento que é a união do esposo? Deus quer a restauração. Só que uma das partes precisa pagar o preço, né? Sim, o que a gente entende também é que, tipo assim, Deus ele jamais vai destruir um casamento para formar outro. A não ser que um dos cônjuges morre. Aí sim, né? Aí ele tá livre para casar de novo. Mas assim, isso daí é um pensamento nosso, que tá até na Bíblia também. Que casamento é um só, gente, até a morte. Tá lá, até a morte que os separe. E... O que você estava falando? Que é bom a gente que você falar da campanha que estava refletindo em mim do outro lado, só que eu nem estava sabendo que ela estava fazendo porque eu campanha. vi também numa pregação que, tipo, como a gente era uma só carne, isso ia refletir Afetar no em mim. tanto se eu tivesse mal, quanto É. ia tudo ser refletido, né? E aí eu vou contar só 2 campanhas que eu fiz também, porque as outras é muita coisa. Eu lembro que eu fiz uma na igreja, que eram 4 domingos. Era derrubar gigantes, era sobre Golias. Mas isso aí eu acho que tava correndo já uns 3 ou 4 meses de separação. Eu não sei direito os dados, mas é que a gente ficou separado há 11 meses. Então isso aconteceu de janeiro até outubro, que aí a última que eu vou contar, a última campanha que eu senti de não fazer mais, porque eu já tava bem, tipo assim, eu tava bem com Deus, não precisava dele, apesar de eu querer ele. Mas o foco era Deus em primeiro lugar. Aí Deus só me devolveu ele quando eu entendi que Deus era o primeiro. Que até então ele era o primeiro, né? Deus sabia dentro de mim. Quando eu falei assim, não, Deus, não tem problema, eu tô bem com o Senhor, só o Senhor não sai da minha vida, porque ele pode sair, eu vivo sem ele, mas sem o Senhor. Aí foi quando eu falei, eu não vou fazer mais nada, se o Senhor quiser me dar. Foi quando ele entrou em contato comigo, né? Aí a gente começou a conversar, que foi acho que em outubro de 2019. Sim. Aí eu fiz essa campanha dos gigantes lá na igreja mesmo. E você tinha que pegar cada domingo era uma pedrinha e jogar no lugar que você queria que caísse um gigante que tava, né, o inimigo. E eu jogava no serviço dele. Eu não sei se a patroa dele, pra ele vai ver. Mas eu jogava, eu saía da igreja, eu passava, parava o carro e jogava dentro da oficina que ele trabalha, que é o atual emprego dele ainda. E eu fiz isso 4 vezes, né? Eu creio que no mundo espiritual deu diferença. E a última campanha que eu fiz foi com as alianças. E assim, um detalhe da aliança também, eu fiquei com a aliança acho que uns 4, 5 meses, eu não tirei do dedo. E as pessoas falavam pra mim na igreja, como eu era nova, você é casada? Eu falava, sim, no momento nós estamos separados, mas eu sou casada. Eu nunca falei que eu era solteira. Depois de 4, 5 meses eu tirei a aliança. Você já estava, queira ou não, profetizando, e você não estava mentindo. Muitas vezes também eu chegava e deixava um banco reservado, eu falava que aquele banco era o banco que ele ia sentar um dia. Isso aí é a fé, né? Tipo, eu colocava as coisas no outro banco, aquele era como se ele estivesse ali, mas ele não estava. Acho que, tipo, as pessoas naturalmente falam que eu sou maluca. Inclusive na história da audiência, que eu vou voltar depois, pra não ficar aberto assim as janelas, falaram, né, praticamente eu fui maluca na hora que eu conversei com a moça da audiência, mas seguindo com a campanha. Eu lembro que ia começar uma campanha dos Muros de Jericó, que foi a última, que eu acho que foi a essencial, assim, que foi quando Deus falou, não, agora chega, agora é eu que vou fazer.
para cair as muralhas de Jericó. E aí, na sexta-feira, ia começar na segunda, na sexta-feira, ele deu a aliança dele pra minha irmã me entregar, que era pra eu vender, juntar com a minha e vender. E isso já, não sei se era setembro. Não, acho que foi antes. Metade da separação, uns 5 meses e tal. Não sei direito. E aí eu fiquei muito brava, eu falei que eu não ia fazer mais nada, porque era assim, eu me revoltava quando eu sabia coisa dele, que as pessoas iam falar, e falava pra Deus, não quero mais, prefiro ficar sozinha. Aí no outro dia eu tava namorando, era muito doido. Porque tem um versículo que fala que Deus põe vontade no seu coração e ajuda a realizar. E eu creio que foi isso que Deus fez, porque pela minha vontade assim, humana, eu não ia conseguir. E aí ele devolveu a aliança, eu fiquei muito brava. Eu falei pra Deus que eu não ia fazer nada, que eu falava muito assim, parecia que Deus tava sempre ali, assim, parecia não, né, ele tava. E aí, no final de semana, eu falei que eu não ia fazer, decidi eu não fazendo. Quando foi no domingo, porque você tinha que usar alguma coisa pra fazer as voltas, você tinha que orar e dar a volta, a campanha era assim, tá, gente? Dar a volta sobre algo de vocês, e eu ia usar a certidão de casamento. Só que no caso, ele me devolveu a aliança, e eu não tinha nada pra pensar. Eu lembro que no domingo, quando eu já tinha decidido que eu não ia fazer, que ele devolveu a aliança, no domingo, Deus falou no meu coração, usa as alianças. Aí eu falei assim, usar pra quê? Tipo, eu não ia fazer mais. Aí Deus falou pra campanha, e tipo, aí que eu caiu minha ficha. Tipo, usar nada melhor que as alianças, né? As duas comigo. Eu fiquei tão feliz assim que Deus me deu aquele. Que eu falei assim, pra Satanás, eu falei assim, você achou que ia me derrotar, né? Eu fiquei tão assim que eu falei assim, olha só, você me deu a própria arma, você me deu pra eu mesmo utilizar. Foi a última campanha que eu fiz, porque, né, porque eu vi, aí depois eu comecei a orar só pela salvação mesmo, que ele continuasse como uma pessoa comum, que a gente quer a salvação das outras pessoas, né? E aí eu orava só por isso, não orava mais, essa foi a última. Fala da audiência agora, né, de divórcio. Não, eu acho que é bom você contar também aquela outra campanha que você fez, que eu tava sentindo acho que cerca de espinhos. Cerca de espinhos. E assim, é bom você contar isso para que outras mulheres vejam também e faça a mesma coisa, para que elas venham. Isso não é só largada, você pode fazer também pro seu casamento. Sim. É que lá em Oséias, no livro de Oséias, né, tem, eu não sei se eu vou lembrar direito, que faz tempo que eu não leio Oséias. Ele manda ele encontrar uma mulher, ter filhos com ela e depois ela sai à procura dos amantes. E aí Deus chega uma hora que fala que vai cercar ela com uma cerca de espinhos, para que os amantes não achem ela e nem ela ache ele, que ela queira só ele. E no canal do Presbítero Walden, assim como outros canais, fala que, tipo assim, quando você orar usando a palavra, isso tem mais poder. É como se você chegasse numa audiência com uma procuração daquela pessoa. Você tem aquele poder porque aquela pessoa te deu. Então a gente tem aquele poder porque Deus é a palavra dele. É ele que disse que você pode usar isso. E aí foi transformado assim, meio que numa oração. E aí eu falava, né, que ele não, se ele saísse com alguém, que não era pra ele sentir nada, que era pra Deus cercar ele com a cerca de espinho, assim como fez com a Gomer, acho que é Gomer o nome dela, se eu estiver enganada, a mulher de Oséias. Que ele quisesse só a mim, porque eu era a esposa dele, não eram as outras pessoas, né? Eu tinha uma aliança com ele, com Deus. E pra Deus cercar ele com espinhos, daí cercar eu também, pra eu não, de repente, cair, né? Pra eu não querer desistir e me achar acabar saindo e fazendo, alguém, né? Porque nesse tempo eu nunca saí de casa, nunca saí com outra pessoa, porque, tipo, eu era feliz, se dediquei a Deus mesmo. Eu falo que hoje é mais difícil, que assim, eu pensava e Deus respondia naquela época. E aí ele vai contar a parte dele dessa oração. Então, aí quando ela tava orando, só que eu nem sabia. E nesse A gente ficou sabendo disso depois quando ele voltou, que ele me contou. Porque aí ela na hora eu lembrei da oração, porque eu achei até então que não tinha dado resultado, porque eu não sabia de nada, não tinha contato com ele. Aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, realmente Deus, funciona. A gente pede, mas a gente tem uma dúvida, é natural. Mas funciona. Mas Deus prova depois pra gente que realmente funciona. E eu me lembro que, num certo tempo, que tipo assim, que eu tava solteiro, eu tava querendo sair, farrear. Solteiro, vou sair farrear, eu vou me divertir. Eu nem passava pela minha cabeça voltar. Aí, tipo assim, eu saía com uma, saía com outra, até que um momento, tipo assim, eu não sei o que aconteceu. Hoje sim eu sei que foi a oração dela que
eu saía com uma garota, eu não sentia nada, eu saía, tipo assim, a gente combinava tudo de sair, chegava na hora lá, eu nem queria beijar ela, porque eu não sei, parecia que tinha alguma cerca ali mesmo. Tipo assim, eu saía, conversava com a menina, tudo ali. Aí, que nessa época, assim, eu não sei o porquê, se é alguma coisa do diabo que fica colocando uma bandeja assim pra você. Então aparecia bastante menina, vamos sair, não sei o que, e eu, solteiro, vamos. Aí chegou nessas fases que ela tava orando e eu do outro lado eu não tava sentindo nada, eu saía com uma com outra e só era aquilo ali, a conversa para se conhecer. Eu não queria nada mais profundo. E ela lá do outro lado orando. Então, assim, é muito importante vocês, mulheres ou marido também, fazer essa oração. Que isso aí reflete muito. A outra pessoa, ela realmente, ela vai ficar cercada de espinhos ali. Porque vocês dois são um só. Quando você ora, você está orando pelo seu cônjuge. E foi indo assim, e aí foi indo, eu fui indo, tipo, perdendo aquele interesse pelas outras meninas, porque a oração dela já estava fazendo efeito. Aí foi indo, eu fui acabando me guardando também, porque eu fui perdendo aquela vontade de sair com aquela vontade da minha carne. Aí nesse momento também eu já estava buscando a igreja também. Só que eu tava buscando, mas ao mesmo tempo com um pé no mundo, e o diabo oferecia os outros prazeres. Então tava assim, até que Deus vai me mostrando os nossos erros. Aí eu contei no meu outro vídeo, que eu fui me acertando devagarzinho, até a gente voltar. Mas foi assim, mas é importante, essas orações é muito importante. Porque até agora, casado, você deve fazer, porque é uma proteção pro casamento, né? Como funciona em todas as formas. Aí na audiência, né, eu lembro que ele foi procurar, eu achei que ele não ia, né, ele foi, chegou uma carta pra mim que eu deveria comparecer, eu não queria ir, né, aí meu pastor falou, se eu não quisesse, ok, não teria problema, eles não iam me obrigar. Porém, eu pensei bem, eu orei a Deus, e ele falou que eu deveria ir, só que assim, eu tava tendo uma campanha de honra na igreja, eu lembro, o anel de honra, que Deus ia nos honrar e tal. E já fazia, acho que... eu tava dentro do mês da separação. E aí eu lembro que eu cheguei lá, ele sempre é atrasado, viu, gente? Quando eu chego atrasado no lugar, por causa dele. E eu tô sempre pronta. Aí eu pensei, ele vai se atrasar, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei antecipada e ele já tava lá. O carro dele já tava lá, eu falei, nossa, eu não acredito. Sempre atrasa nos lugares, e hoje ele chegou antes de mim, conseguiu chegar antes de mim. Porque na verdade eu já tava na minha mente decidido que eu queria a separação. Me olhar, né? Aí teve acho que 3 audiências, alguma coisa assim. Você teve você não foi. Aí a mais importante é a primeira. Aí eu cheguei lá e tava bem repetitivo, eu não quis saber de conversa, nada, aí chamaram a gente. E assim, eu falei eu achei que até então eu não posso explicar. Eu fui na audiência, mas eu achei que Deus ia me livrar da audiência, que ele não ia ir, que o juiz não ia ir. O juiz não, a conciliadora, né? Que não é juiz, é depois que vai pro juiz. E eu achei que Deus ia me livrar, de verdade. Eu não achei que Deus ia fazer eu passar. Mas eu acho que aquilo que eu passei lá serviu pra eu subir um degrau na fé, eu acho, assim. Porque até eu acho que eu tava num lugar assim, aí de repente, depois que eu vi que Deus fez, eu falei, nossa, Deus tava ali, então ele permitiu eu passar, porém, eu tava com ele, então é aquilo, eu posso até passar, eu não peço mais pra Deus me livrar, eu peço pra ser feita a vontade dele, se eu tiver que passar, que ele esteja comigo. E aí a gente entrou, e eu tava disposta a não assinar, porque eu falei assim, eu sei que eu errei, tudo, mas eu não vou assinar, porque eu não vou pecar contra Deus, porque fala, acho que é Deuteronômio, que fala, Malaquias, eu não sei, agora, que Deus odeia o divórcio. E eu tava assim, numa coisa que eu não queria fazer nada que deixasse Deus triste. Eu falei, eu não vou, se Deus odeia, eu vou fazer uma coisa que Deus odeia. Sendo que eu tô tentando compactuar com isso, né? Eu falei, não ligo, se o juiz falasse assim, eu vou entrar aí agora, eu vou assinar e vocês estão separados, ok, sem problema nenhum. Mas a minha assinatura naquele papel não ia ter. Isso estava decidido no meu coração. Eu falei, Deus, se o senhor mudar de ideia, ok, eu até assino, mas eu fui decidida a não assinar. E aí ela perguntou, é por livre, espontânea vontade que você vai assinar? Eu falei, não. Tipo, e assim, eu acreditei tanto naquilo
que parecia loucura, porque quando eu falei pras minhas amigas, no serviço eu cheguei, elas perguntaram, eu falei, elas olharam assim pra mim, você falou isso? Eu falei, sim. Aí elas, mas por que? Eu falei, porque é o que Deus acha, é o que Deus quer, eu não vou fazer. Tipo, tem pessoas que não, a maioria não entendia, porque não tava vivendo aquilo que eu tava vivendo, eu tinha uma certeza no meu coração que Deus odiava, e eu não ia fazer algo que Deus odiava. E aí eu falei pra ela que não. Aí ela meio que olhou pro cara e fez assim, aí ela fez assim, por quê? Eu falei, porque Deus odeia o divórcio, eu não vou assinar. E ele, tipo, ficou me olhando assim, porque foi na primeira audiência, então ele ainda tava bem duro, bem coração duro bem ainda. duro. Ele queria sim uma família, mas não eu pertencendo à família dele, né? E aí eu falei que não. Aí ela me explicou, né, que eu não podia passar por cima da minha fé. Aí eu falei que eu tinha feito várias coisas erradas, que eu tinha visto os meus erros e que eu queria, por mais... Eu expliquei pra ela que não é que eu queria, tipo, parar o serviço dela, nada. Se o juiz quisesse assinar, eu podia assinar. Eu só não queria compartilhar daquilo, eu queria fazer parte. E ela não entendeu. E aí eu comecei a chorar, ela me deu um lencinho, né, me deu água. E aí daquele momento ela olhou pra ele, aí eu falo que foi aí que Deus tava. Aí ela falou assim, Francis, você não quer repensar? Aí ele, não quero. Ela falou assim, é nítido que ela errou, é nítido que ela viu os erros dela e que ela quer tentar novamente, vamos tentar. Aí ele falou que não. Aí ela falou assim pra ele, porque nem Jesus agradou todo mundo. E começou a falar de Jesus pra ele, e eu nem sabia, eu nem sei até hoje se ela, né, teve alguma experiência com Deus. Se ela é cristã se ela ou é não. cristã. Provavelmente Mas sim. eu creio que mesmo que ela não fosse, Deus ali usou ela. E começou a falar de Jesus pra ele. E aí ele falou que não, que ia assinar, e ele assinou. Aí ela falou pra mim, ó, assina esse, que não é o divórcio, agora é o juiz que vai decidir, tal. E aí ela falou pra mim, não tem problema, né? Me acalmou, super solista, sabe? Eu fiquei impressionada. Aí teve outra audiência, ele não compareceu. Aí eu lembro que eu fiquei lá, né? Porque ia ter mais uma audiência antes de ir pro juiz. E aí o advogado dele olhou pra mim e falou assim, não sei se eu contei pra você. Ele falou assim, eu tô tentando falar com ele não me atende. Eu falei, eu toda feliz, né? Quase que eu falei pra ele, bem feito, né? Você quer fazer algo que não é pra fazer? Aí ele falou assim, você não tem outro número de telefone dele pra me passar, pra eu entrar em contato? Claro que eu tinha, óbvio. Aí eu falei assim, não, porque ele falou, de boa, tipo, vendo as tentativas dele, morrendo de rir, né, assim, por dentro, falando, ai Deus. E aí ele não foi. E aí ele falou assim, olha, como ele não veio, agora a gente vai mandar pro juiz. O juiz tem lá uns dias lá pra responder e ele vai decretar lá. Eu falei, ok, eu só quero participar. Porque já teve, acho que as três audiências. Duas, que é para tentar reconciliar. Aí quando, assim como a gente não tinha filho, casa, nada, aí o advogado já joga na mão do juiz para ele assinar. Aí parece que é 7 ou 10 dias úteis o juiz assina. Mas aí no caso, passou meses. Passou meses e o juiz ele nem colocou na mão nesse processo do divórcio. E as pessoas falam, se esse divórcio já saiu, eu nem procurava saber. Eu sei que não chegou nada pra mim, aí um dia eu entrei, né, na internet e não estava em aberto, não tinha ainda uma definição. Já fazia meses. E no fim ele teve que pedir ir lá no advogado, quando ele voltou, cancelar, porque o juiz ainda não tinha pego, ele tinha entrado de férias. Mas isso aí já tinha passado já uns 4, 5 meses. E eu acho que o juiz deveria já ter até assinado, mas nem tinha assinado. A gente voltou e ele não assinou. Então, assim, foi algo sobrenatural mesmo. Que eu acho que Deus ele não permitiu. Porque o advogado falou que seria rápido. Uns 4 meses. Chegou ali na mão do juiz. E quando a gente voltou, até falei, você vai ter que ir lá ver, né? Porque tinha que ser ele, como foi ele pra entrada, tinha que ser ele, né? Deixa eu fechar. Tinha que ser ele. Aí ele teve que ir assinar um papel para poder cancelar, para tirar da mesa do juiz, porque aí precisava desse papel para ele tirar o processo de cima. Parece que o juiz foi afastado por algum motivo, não sei se foi doença. E não veio outro que era para ter vindo também, ter finalizado esses casos mais simples, né? Talvez. E ficou lá. Talvez foi até uma coisa que. Só que eu orava também, eu pedia para Deus esconder, sabe? Não, mas foi algo que Deus falava, colocou a Deus mão. esconde, coloca lá por embaixo. Que Deus não permitiu mesmo. Então, assim, foi
foi um dos milagres também, que Deus ele não permitiu e a gente permaneceu casado, não se viu porque certinho, seria- que não teve. Porque se acaso tivesse saído o divórcio, a gente ia ter que casar de novo e mais aquelas coisas, ia mudar um monte de documento às vezes. Uma coisa também que eu queria falar é sobre o sobrenome, né? Depois de profetizar. Quando a gente foi casar no civil, como eu achava que era normal largar e casar de novo, eu perguntar pra mim, você não vai pôr o sobrenome dele? Eu falei, não, depois a gente larga e vou ter que trocar todos os documentos novamente. E eu não tenho o sobrenome dele. E nesse dia meu pastor falou pra mim, eu contei isso pra ele, ele falou pra mim que eu profetizei no mesmo dia. Que a gente estava casando. Ela já profetizou, a gente estava assinando. Nem sabia. Porque a gente não conhecia a palavra, e porque a palavra ela tem o poder, gente. E tipo assim, a gente tem que pensar muito no que a gente for falar, porque isso aí vai afeta sim, isso aí é real. E aí eu até tive a oportunidade de colocar o sobrenome dele, porque teria que entrar com uma ação na justiça para poder o juiz entender o motivo e decidir se ele ia colocar ou não. Queria agradecer também a Renata e o esposo dela, o Márcio, o Márcio, que ele é advogado, e ele até me ofereceu, porque teria que estar entrando em concurso, acho que mais de R$1.000 para fazer isso. E era um trabalho todo, né, pra eu fazer. E ele me ofereceu, um pouquinho antes, faltava um mês pro nosso filho nascer, eu tava grávida. E aí ele me ofereceu de fazer pra mim. Só que eu falei, eu não aceitei, eu agradeço, né, eles são da nossa igreja. Eu agradeço, ele ia fazer pra mim, toda papelada. Mas eu decidi não, porque isso é uma forma de, apesar de eu, queria colocar o sobrenome dele, também tá, o nosso filho ia nascer mês que vem, não ia sair a tempo. Teria que registrar o nosso filho. Ia dar muito transtorno. E aí, às vezes, poderia dar alguma coisa na hora do registro do bebê. Então, mas assim também, eu entendi que é uma cicatriz que eu levo, que eu posso orientar as demais pessoas a não fazer isso. Mas isso aí a gente pode consertar. Sim, também mas depois. eu senti no meu coração de não fazer, pra poder falar, tipo assim, pra pessoa, olha, eu não passei fiz, por isso, e eu você também. Entendeu? Então faça. Coloque, porque eu acho importante você casar e colocar o sobrenome. Não, mas isso aí já é porque a gente não tinha esse conhecimento. E pra mim também ali na hora, mesmo não vai fazer diferença hoje, nenhuma. Isso mas isso no plano espiritual, a mulher ela tem que carregar assim o sobrenome. Porque ela larga o sobrenome do pai e carrega do esposo. Ela tem que ter essa proteção. Sim, é um vínculo também em todas as áreas, no nome. Em todas as áreas. É que se você não tiver uma certidão de casamento, a vida fica mais complicada se uma das vezes morre. Questão de herança, casa, essas coisas, né? Sim. Mas eu acho que é como uma cicatriz, assim como hoje eu tenho bastante tatuagens e hoje eu não faria novamente, não. Porque eu me arrependo. Então é uma cicatriz que a gente carrega do que isso é o nosso testemunho da vida velha, o que prova que a gente passou por aquela vida situação. Teve então eu não uma tenho, outra vida. Alguém vai perguntar por que você não tem um sobrenome. É uma oportunidade de eu falar o porquê e incentivar a pessoa a pôr caso ela queira casar, né? Mas se eu colocar, vai ficar meio que assim, eu coloquei e não vou dar explicação pra pessoa, não vai gerar, não vai ficar de Deus, né? E aí, o que mais? Eu acho que só, né? Aí a gente começou a conversar, começou a voltar. A gente começou a sair, se No início encontrar. ele falou que ele queria namorar, eu falei que não, que eu queria. Se fosse pra voltar, tinha que ser. Eu não ia virar namorada dele, né? Sendo que eu era a esposa dele. Eu não aceitava. Começar tudo de novo. Falei, não, namorada não. Ou você aluga uma casa. Namorar há uns 10 anos, que o primeiro. Você falou errado, acho que a data, né? A gente namorou em 2004, a gente casou em 2014. Começamos a namorar em 2004, casamos em 2014. Ano que vem faz 20 anos que a gente E largamos em 2018. 4 anos de casado no civil. Porque a gente já estava casado antes de casar no civil. A gente já morava junto. Aí depois que decidimos casar no civil. E a gente alugou uma casa. Aí a gente voltou tudo certinho, conversamos, aí a gente começou a ir atrás de casa para poder alugar e comprar as nossas coisas de novo. Aí foi aquele processo de novo, de tudo de novo. E o que mais? Você, a sua parte. Não, acho que é isso, né? Deixa eu lembrar aqui. Aí quando Deus falou que não estava fazendo nada de campanha, essas coisas, eu deixei pra lá, ele começou a procurar.
Aí a gente começou a conversar e eu queria ter certeza, né, que ele não ia me abandonar de novo, porque dá um medinho, né? Mas aí ele já tava... tem um episódio também que ele batizou primeiro que eu. Eu fiquei muito brava. Porque o pastor demorou pra me batizar, mas ele me permitiu tomar a ceia. Porque assim, eu tinha mudado tudo. Eu era uma nova pessoa. Porém, eu não tinha o batismo, então ele falou, não, eu te autorizo. Porque, tipo assim, se ele me ligasse às 3 da manhã, vem aqui que eu vou te batizar, eu ia. Então era porque ele não tinha me batizado ainda. E aí eu lembro que um dia eu vi uma foto, me mostraram uma foto dele batizando. Eu batizei em junho, eu batizei em maio. Eu acho que foi em maio. E aí eu fiquei muito brava. E assim, detalhe, ele batizou no dia do meu aniversário. Mas nem eu sabia. E eu ainda assim, que era num sábado, dia 26 de maio. E, tipo, mas eu tava tão assim, eu fiquei tão brava, né? Mesmo já, olha só como a gente fala, né? Mesmo já conhecendo a Deus, pedindo por aquilo, mas eu fiquei brava porque eu não achava justo que ele tava na balada, eu que sofri. E me batizei primeiro que ele ela. E essas águas primeiro que eu, que era uma coisa que eu queria muito. Então eu falava pra Deus, nossa Deus, não é justo, né? Ele ficou aí baladando aí. E eu já se batizei. Já se batizou. É o que eu tinha contado, é que o meu processo ele foi rápido demais. Eu comecei na igreja, aí eu já contei tudo isso, acho que um mês depois eu já estava me batizando, porque eu tinha certeza que era aquilo mesmo que eu estava querendo para minha vida. Aí foi aquele processo tudo rápido, Deus falando e ela do outro lado agindo também, aí foi aquilo que eu contei no primeiro vídeo. Aí depois que Deus me fez ver, que foi no meu aniversário, que foi um presente para mim, né? A Bíblia também fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Eu lembro que no começo eu pedia pra ele voltar, mesmo que eu tava indo certinho na igreja, não faltava um dia da igreja, e ele na balada, eu querendo que ele voltasse, né? Não ia dar certo, mas hoje eu consigo ver isso, antes eu não conseguia. Por isso que a Bíblia fala que a gente não sabe orar, pede mal, A gente tem que pedir com sabedoria. Não ia dar certo, Deus tinha uma coisa melhor pra mim. Sim. Deus tinha ele transformado, e não daquele jeito, né? Que mais? É só isso, agora é as bênçãos que Deus começa a agir, tipo assim, o que sempre era travado. O que era travado antes, tipo assim, que a gente buscava ter filho, a comprar a nossa casa própria, buscar uma condição melhor de vida, os sonhos de filho, isso, tipo assim, parecia que era tudo travado, você ia atrás e nada dava certo. Filho, tentamos anos e anos tentar ter filho e nada. É que também não era o momento, eu acho, porque não ia do jeito que eu era chata, eu ia brigar com a criança, eu não ia entender que criança precisa de cuidados, né? Precisa de paciência. Aí nesse meio tempo a gente alugou casa, foi comprando as coisinhas devagar, foi indo, até que Deus foi indo preparando tudo, os terrenos também. Casa que é difícil alugar, porque aqui na nossa cidade tem que ter fiador, aquela burocracia toda. Aí foi tudo acontecendo, Deus acho que foi colocando assim. Aí nós alugou casa, ficamos um ano pagando aluguel ou mais. Aí nesse meio tempo a gente também já queria ter um filho, então, mas você já quer contar tudo isso nesse vídeo ou em outro? Sim, porque eu acho que é o final, né? É rápido? Então, já. Aí fica só 2 vídeos. Então, aí a gente alugou outra casa. Nessa casa ela estava à venda. Aí nisso o corretor trouxe uma pessoa para ver. Nisso eu já estava grávida. E aí ele falou pra gente se a gente não queria tentar, mas a gente nem tinha planos, assim, a gente queria, mas a gente sabia que estava distante. Porque a gente nem tinha dinheiro para dar entrada. Não sei de onde saiu, né, aquele dinheiro. Porque ele vendeu uns carros velhos lá, que ele pegava, consertava, era mecânico, ele revende. E aí foi dando dinheiro, foi tudo assim, fluiu tudo, né? E eu grávida, né? Eu já tava grávida, mas assim, eu quero contar da gravidez. Eu tinha um bloqueio em mim, porque Deus, naquela primeira igreja que a gente foi bastante tempo, que eu aceitei Jesus, lembra? A primeira, lá na Rosa? Deus tinha falado, né, pra mim que ia me dar o meu filho. Eu lembro que eu falei assim, eu não vou vir mais, eu não tô sentindo nada. E a gente ficou, acho que uns 5 meses indo lá. E aí naquele dia eu só pensei, eu falei, eu não vou vir mais, não tô sentindo nada, vou parar de vir. E aí nesse dia eu lembro que até então não tinha acontecido nada. Aí no final do culto, tocou um louvor e eu comecei a chorar. E
porque eu não aguentava me segurar. E aí eu fui lá na frente. O pastor Neu não sabia. Apesar da gente estar indo lá vários meses, a gente não tinha essa união que a gente tem na nossa igreja. Não tinha, a gente não participava. Porque isso daí fazia um ano antes da gente largar. A gente tava procurando também igreja. a gente também não queria se misturar. A gente não se estabilizou, porque a gente achava que vida de crente era chata. A gente ia meio que vamos ir pra gente... pra gente ir pro céu, assim, né? Mas a gente não ia buscar Deus de verdade. A gente só ia... A gente achava que era chata a vida de crente. Até que Deus usou... Então a gente não se envolvia também, né? E aí eu lembro que a moça me levou lá na frente pra você perguntar se eu queria aceitar Jesus. E eu queria aceitar aquilo que eu tava sentindo naquele momento. Foi muito doido, assim. Eu nunca tinha sentido antes. E aí lá eu falei que eu aceitava, e nisso do pastor, ele não sabia que a gente queria ter filho. Ele veio, aí ele falou assim pra mim: você tem o mesmo sonho de Ana, né? Aí na hora piorou, eu chorei mais ainda. E tipo, nele não tinha como saber. Aí eu falei sim. Aí ele falou assim: Deus tá falando que vai te dar o seu filho. É uma promessa dele, pode ser amanhã, pode ser daqui a anos. Só que eu achei que já ia ser na semana seguinte, e aí não foi, eu fiquei frustrada, eu fui mais na igreja, que na verdade aí logo depois disso a gente largou, porque também aí eu fiquei frustrado também, porque tipo assim, aí foi acontecendo essas coisas, ela não engravidava, aí eu ficava pensando, mas será? Da vontade de Deus no nosso casamento. Mas será que não é da vontade de Deus? Porque a gente achava que Deus unia-se almas gêmeas. E não é realmente, eu acho que sim. Não, mas eu falo assim, tem gente que fala assim, eu casei errado. Não, você não viu o que a pessoa já era. Você tem que ver no namoro o que a pessoa é. Você tem que ter a sabedoria de você casar certo. Você tem que ver como ele é. Só que assim, por mais que a pessoa casa com a pessoa... Deus faz esse aqui e fala assim, essa é sua alma gêmea. Não, você tem o poder de aceitar. Eu acredito. Não, de escolher sim, mas assim, eu casei com fulano. Não, ele pode aquele fulano... aquelas pessoas pra se encontrar. Sim, não, eu sei, mas eu falo assim, eu casei com aquele fulano. Nossa, mas aquele fulano ele é difícil, nossa vida tá difícil. Assim, a gente tem que ter a sabedoria de parar, sentar e conversar. Que era algo que a gente nunca teve. Então, o que a gente achou melhor? Eu falava que eu nunca aceitava a opinião dele. E o que a gente achou melhor? A gente achou melhor cada um seguir a sua vida, largar. Na verdade, a minha parte, né? É de largar tudo, então eu achei melhor largar. Mas assim, a gente aconselha, se tem algo errado, os dois sentar e conversar, porque tudo tem jeito. Então senta, conversa ali, orienta, pede. Algo que te magoou, essa pessoa não, sim. Tem que ter a conversa. Eu não quero mais que você faça isso. Separação não existe, não é a solução. Porque você vai casar com outra pessoa. Você só vai acumular. Você não conhece a outra, às vezes vai ter um defeito pior. Outros erros, acumula outros erros, é só problema. E a índice de você largar é maior ainda, porque... Eu vi uma pesquisa, não é nem cristã, pesquisa é fato mesmo, né? Que 60% do segundo casamento termina em divórcio. Termina, e o terceiro também vai indo, porque vida é uma bola de neve. Eu conheço mesmo várias e várias pessoas que casou primeira, e às vezes eu tô conversando com pessoa assim, que já tá no terceiro casamento, aí eles falam assim pra mim, pessoa já mais velha, fala assim, o casamento igual ao primeiro não existe. Eles mesmos falam. Então, assim, é importante o primeiro casamento. Pra gente não ficar acumulando birra, raiva e acabar largando, fazendo loucura e acabar casando com outras vezes. Às vezes é dureza do coração, acaba você fazendo coisa errada. E se eu casasse com outro daquele jeito que eu era, também não ia dar certo. Isso aí ia gerar uma consequência. Porque assim, eu era assim também no meu emprego, na família. Primeiramente. Sempre era a minha opinião. Eu acho que a nossa separação, acho que Deus usou mais para poder mudar os dois. Que os dois estavam totalmente coração duro, errado. Então foi assim, foi necessário a separação, foi isso. Daí eu até passo por isso de novo para que Deus muda. Era uma pessoa antes, né? Hoje eu falo que se tivesse que passar novamente, eu passaria. Sim, porque isso aí foi um divisor. Foi um divisor de águas, que virou a chave total. Então, mesmo. voltando ao assunto da gravidez,
Aí como Deus prometeu pra mim, Deus tinha que descer na terra e eu ficar grávida. Eu achei, lógico que ele pode fazer isso, porém, o que é possível pra gente, a gente tem que fazer. E o impossível é dele. E aí eu comecei a ver muita, assim, a administração falava nas pregações que se a gente tivesse um problema físico, a gente teria que consertar, porque eu não conseguia engravidar. Porque também eu não ovulo, assim, igual as mulheres, naturalmente. Eu tenho uma dificuldade de ovulação. Então, né, eu tinha um problema físico, né? E isso é uma coisa que eu tenho que resolver. Aí nessas pregações falava muito sobre isso. Se você tem alguma dificuldade física, você tem que fazer a sua parte. É lógico que o milagre vem de Deus. Então eu entendi o quê? Que eu tinha que consertar o meu organismo, mas que o fôlego de vida, quem soprava era Deus. Então eu procurei um médico, a gente iniciou um tratamento e nisso também voltou as orações de imposição de mãos. A nossa pastora orou naquele dia foi tudo assim, juntando. Que tava até tendo uma campanha, né? Eu acho que era que não campanha. tava tendo orações mais de mãos por conta do Covid. Aí o Covid melhorou, começou a ter novamente, onde coloca as aí mãos. eu lembro que a nossa e a pastora... ela ia orar por fertilidade. Aí ela tava lá juntamente eu fui no médico fazer uma consulta normal. E aí nisso ela orou e eu precisava menstruar, coisa que não acontecia 4, 5 meses. Sim, mas o importante falar também é que ela estava lá no púlpito orando, a minha pastora Irene estava lá orando, aí a minha pastora chamou mulheres que talvez tinham problema de infertilidade, só que nesse momento a minha esposa estava em uma outra sala, acho que cuidando das crianças. Ela nem estava ouvindo. Eu recebi oração, você nem sabia Aí nessa parte eu escutei a pastora chamando lá, eu corri lá, peguei ela e falei, vamos lá na frente que a pastora tá orando. Ela vai fazer uma oração. Aí ela foi lá, a pastora orou tudo certinho, aí então, eu acho que... só iria iniciar o tratamento depois que eu menstruasse. E ele queria que eu menstruasse naturalmente. Mas aí depois que ela orou, né? Ela orou e ainda ele falou pra mim, olha, a gente vai ter que começar, quando você menstruar, você me manda uma mensagem que a gente vai iniciar. E aí eu falei, já era, então até eu menstruar demorava, eu cheguei 9 meses sem menstruar. Eu não menstruo regularmente. E aí ela orou na sexta-feira, acho que foi, quando foi na segunda eu menstruei. Aí eu já voltei ao médico, ele fez uma ultrassom, ele fez todo o processo. E eram assim, 6 tentativas, né, de indução de ovulação. Eu podia até vir gêmeos, né, no caso, mas só veio um. Só que uma coisa também que eu quero falar é que assim, a gente sempre teve o nome do nosso filho, Samuel. Porque meu nome é Ana, então eu sempre, nas igrejas que eu ia, que eu fui em muitas igrejas antes de ir nessa, né, no processo que a gente estava procurando igreja, sempre falava da história da Ana. E aí eu falei, nosso filho vai chamar Samuel, a gente decidiu. Só que a gente não tinha nome de menina, sempre Samuel. No meu serviço, quando eu tive Samuel, eu sempre muito trouxe a existência. A fé, isso. A gente a minha mãe, filha, quando você tiver o Samuel, a minha irmã, ele já existia assim, na áurea espiritual ali para a nossa vida, ele já existia. Então aquilo é o tempo certo, e Deus ele só enviou. Mas sim, é muito importante quando você tem um sonho, você já, começar a profetizar já. Você lançar palavras que esse sonho seu já existe. Ser um filho, ou você quer comprar uma casa, então você começa a profetizar. Eu fico falando, talvez. Talvez não. Minha casa, com certeza, e Deus quer, é isso aí. E aí eu lembro que ele falou que eram 6 tentativas, depois eu teria que esperar 1 ano para fazer novamente, porque os remédios seriam um pouquinho fortes. E aí eu falei pra Deus, eu não queria, eu falei, Deus, eu não quero ficar tomando remédio forte, né? Porque se a Bíblia fala que o meu corpo é o seu templo, eu vou ficar enchendo de hormônio, né? Falei, se o Senhor realmente quer que Samuel venha, que o Senhor faça no primeiro mês, né? E assim, foi muito rápido. Eu tomei no meio do mês, quando foi no dia 15, um mês depois, no aniversário dele, a gente descobriu que a gente já estava grávida. E depois também foi uma surpresa, no chá de revelação. Aí a gente escolheu o nome de menina, porque teria a possibilidade de ser uma menina. Mas no caso foi o Samuel. O Samuel já estava na nossa existência. Que é a nossa bênção, a nossa... como eu vou falar? É muito... É um milagre. É um milagre, mas assim, eu falo que tem mulheres que não querem ter filhos, ok, eu respeito, porém elas estão deixando de ter uma experiência assim, única,
que é muito boa. Inclusive a gente quer ter outro, a gente até queria ter uma menina, né? Queria não, a gente quer ter uma menina. E a gente já vai até escolher um nome pra já fazer isso que a gente fez com o Samuel. Trazer Já a começar a trazer a existência. existência para que ela exista. É importante isso. E aí, é isso, eu acho. E o próximo passo, assim, que eu acho difícil era a nossa casa, que a gente sempre a gente lutava precisa. para tentar comprar. Ixi, quantas e quantas vezes eu fui nos bancos para tentar comprar casa dava e certo. nada dava certo. Sei lá, parecia que... E dessa vez foi assim, aconteceu, tudo Deus foi colocando no caminho, que na Dinheiro a verdade... gente não tinha, aí foi juntando. que na verdade a gente estava morando em uma casa que o dono resolveu vender. Aí o corretor levou uns pessoal lá, viu a casa, aí nisso esse corretor perguntou pra gente, e vocês, o que vocês vão fazer se a casa vender? A gente vai alugar outra casa, não sei o que. Aí ele até perguntou, mas vocês não têm interesse de comprar uma? Mas a gente falou, a gente sempre tentou e é difícil, então a gente acabou desistindo, deixa quieto. Aí ele falou, não, vamos correr atrás, aí vocês têm um certo valor. Eu acho que na época a gente tinha pouquinho, eu acho que tinha pouquinho de dinheiro, mas eu tinha uns carros, que eu sempre comprei carro, revendi, eu acho que eu tinha a Meriva. A gente vendeu um carro. A gente vendeu acho que 2 carros. Aí levantamos esse dinheiro e ele falou, não, deixa comigo, se você tá com o nome limpo, tudo certinho, deixa comigo que eu vou desenrolar. E correu tudo assim, fluiu bem. Então assim, a gente não correu atrás de casa pra gente comprar nada, tudo veio ao nosso colo. A gente só foi receber. Então assim, tudo fluiu bem. Só que a gente sempre falava, Deus, se for pra ser, que seja, se não for também, que ele sim, que seja da vontade dele, não adianta. Inclusive eu vi uma pregação esse dia do Fernandinho, que queria ressaltar, que ele sempre falou que orava pra, eu determino aquilo, não que você não deve orar assim. Porém, você tem que saber entender se aquilo se é da vontade de Deus. Que é a vontade do seu coração, às vezes, que nem ele falou, que ele queria que fosse aquela faculdade pro filho dele. Porém, e se ele quisesse aquilo fosse tirar o filho dele dos caminhos de Deus? Não fosse a vontade de Deus, e de tanto que ele determinou, Deus concedia, né? Porque de tanto que ele quis. Sim, tá bom, então eu vou te conceder. Entendeu? E talvez isso talvez isso não era a vontade. Às vezes Deus tinha outra coisa melhor. Por que as outras casas não deu certo? Porque Deus tinha essa que era melhor. Sim. Entendeu? Então você pode determinar, porém no final você fala, olha Deus, se isso for me tirar dos seus caminhos, seja da tua vontade, for prejudicar a nossa vida, a vida da sua família, que o Senhor faça acima de tudo a sua vontade, não a nossa, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então ele nunca vai querer, não tem, se você acredita na Bíblia, né, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tem coisas melhores que essa palavra? Não, então tipo, nada vai ser melhor do que a vontade dele, entendeu? Só isso. Eu acho que é só isso. E aí a gente tá aqui, agora a gente vai começar a orar pela nossa menina. Começar a orar pela nossa filhinha, outra pra bênção. Fazer companhia pro Samuelzinho, nosso profeta. Então acho que é isso. Agradeço a igreja, né? A nossa igreja. Sim, a igreja. Os nossos amigos. Cruzada Mundial, todos os amigos que a gente foi lá, que abraçou a gente, família, né? Que na verdade é uma família, né? A gente se vê toda semana. Inclusive um dos casais é o padrinho do nosso filho. E hoje a gente não consegue ficar sem, a gente precisa. A união. Que na verdade todo ser humano precisa procurar Deus. Deus fala que a gente tem que ver unidade, né? Não, sim, mas é mais de procurar Deus, tipo assim. Tem que procurar Deus, colocar Deus em primeiro lugar e deixa que Deus faça o resto. Eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o nosso... A segunda parte. O final também, né? É o final também. Aí, se vocês quiserem saber algo, vocês comentam aí. A gente faz outro e responde. Também, se vocês quiserem saber algo, a gente faz outro vídeo. Se vocês puderem também curtir ou compartilhar, que talvez possa abençoar outra pessoa que esteja passando por isso também. Que o propósito é esse, sempre vai ser esse, abençoar outra pessoa. Para que, se Deus fez na nossa vida, Ele vai fazer nas outras, lógico, com certeza. Tá? E é isso. Então dá um beijo. Gente, tchau. Tchau. Ó, eu vou mostrar aqui a nossa bênção, mas depois eu vou mostrar. Põe uma foto no final do Samuelzinho. Tem mais aqui, ó.